Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Núcleo de Estudos da Canção dentro do Dia da Cultura da URGS, uma programação que costumava acontecer presencial, né, tomando conta do campus central da universidade uma vez por ano, e que esse ano, como tudo, acontece em formato completamente digital, né, online, o que nos possibilita contar com a participação mais do que especial de Patrícia Palumbo, lá de São Paulo, por videochamada. Eu vou pedir licença aqui para ler um pouquinho sobre a Patrícia, apresentar para vocês. A Patrícia é jornalista, especialista em música e rádio, com mais de 30 anos de carreira, criou o programa Vozes do Brasil, no ar há 22 anos, em várias emissoras do país, e a Rádio Vozes, emissora 100% digital. Tem 3 livros de entrevistas lançados, né, incluindo Vozes do Brasil, Entrevistas Reunidas, edições Sesc de 2019, né? Atua como apresentadora do Instrumental Sesc Brasil desde 1990, também como curadora e consultora musical da TV Cultura e do Itaú Cultural. Recebeu 3 prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte e, mais recentemente, tem feito companhia para muitos ouvidos durante essa pandemia, com o seu novo podcast Peixe Voador, do qual sou uma ouvinte assídua e muito agradecida. Patrícia, muito obrigada por topar essa conversa, esse registro aqui para o Dia da Cultura na URGS. Puxa, obrigada a você, Ana. Eu sou muito fã do que vocês fazem aí no Rio Grande do Sul. Adoro Porto Alegre. Toda vez que fui, me diverti muito indo ao Parcão, indo no mercado municipal, tomar aquela maravilhosa bomba, né? Que é aquele sorvete delicioso. Adoro, adoro. E muito obrigada pela apresentação. Fico mesmo muito feliz de você estar me ouvindo, né, no Peixe Voador. Hoje mesmo coloquei um episódio novo no ar. E estou aqui direto da praia, do litoral de São Sebastião, onde eu estou passando boa parte da quarentena e onde eu estou também produzindo, né? Porque a gente que trabalha com cultura não pode parar, né? Num momento como esse, enfim. Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz. Bem, o Núcleo de Estudos da Canção da URGS, ele nasceu lá em 2008 e numa parceria, né, do Departamento de Difusão Cultural da Universidade com o Instituto de Letras e o Instituto de Artes. Então, que desde o princípio ele se propõe a uma reflexão multidisciplinar, né, sobre a canção que tem te acompanhado ao longo da tua trajetória lista, né, muito intimamente. Eu queria, se tu puder, começar falando um pouco como tu percebe, assim, o jornalismo como forma de conhecimento da canção. Acho que é fundamental. A gente faz um papel muito importante, que é, de uma certa maneira, eu acho que o jornalista especializado, ele é um tradutor da ciência, é um tradutor da música, ele é um tradutor do especialista, né, na verdade, em seus temas, para o público em geral. E eu acho que a canção no Brasil se beneficia muito do jornalismo cultural e mais até do que do jornalismo, do rádio feito com cuidado, porque é o rádio que, historicamente, divulga essa produção para o Brasil todo, né? Claro, atuando de diversas formas e com ruídos e sem ruídos há muitos anos, né? Sempre dependendo de um contexto histórico com relação à questão das concessões, rádios públicas, rádios comunitárias, rádios universitárias ou rádios comerciais. Então, eu acho que o jornalismo, dentro desse ecossistema todo, é de fundamental importância, não só para fomentar as cenas, ou para traduzi-las, como eu acabei de dizer, mas também para estimular a renovação, sabe? Eu acho que o jornalismo crítico, bem feito, ele estimula uma renovação, ele aponta para o público os caminhos que estão sendo trilhados pelo artista e, para o artista,
aponta um pouco as reflexões necessárias, sabe? Eu acho que é um trabalho muito entrosado. Quando entrosado, é um trabalho maravilhoso. Pois é, tu vens trabalhando nesse cruzamento canção e rádio, assim, né, ao longo das últimas décadas, e eu imagino que isso tenha se transformado muito, assim, né, também o papel do rádio nesse sentido, do estímulo da escuta, né? Sim. Puder comentar um pouquinho, né, sobre essas transformações nas últimas décadas e hoje, assim, como é que isso tá? Bom, eu estou no rádio há mais de 30 anos. Eu comecei ainda muito nova, eu comecei com 18, eu estava no segundo ano de faculdade. E naquela época a gente tinha uma grande diferença do rádio para hoje, que é o papel muito. Como é que eu posso dizer isso sem parecer nostálgica, né? A gente viveu muitas transformações, mas acho que a principal delas foi a reboque dessa coisa que aconteceu com a indústria fonográfica. A indústria fonográfica perdeu muito poder, né? A gente tinha grandes companhias de disco trabalhando seus artistas de uma forma muito grande, poderosa, entrando com dinheiro, com jabá, etc. Né? Não, eu sou totalmente contra o jabá, mas isso fazia do, do mundo da música o que era naquele momento. Grandes nomes acontecendo no rádio, grandes nomes acontecendo nos shows e tudo isso. A partir de uma transformação do século XX para o XXI, a gente viu isso mudando radicalmente, no sentido de que o acesso aos meios de produção se democratizou para o fazedor de música, para o artista, para o compositor, para o produtor. E isso fez com que a canção se espalhasse pelo Brasil de uma maneira muito efervescente. E, ao mesmo tempo, o acesso desses músicos todos ao rádio, à comunicação, ficou um pouco mais difuso. Então, essa transformação gigantesca não foi acompanhada pelos grandes veículos de comunicação. A gente viu o rádio perder a sua posição de lançador de sucessos, né, de lançador de música, para a internet. Porque, sem ter acesso, os músicos começaram a produzir seus próprios acessos. Os players aconteceram. Né? Então, a gente vê isso. Hoje tem um lançamento digital, 100% digital. O artista é independente, ele paga um assessor de imprensa ou não, e joga sua música pela internet. Então, o rádio ficou meio perdido nesse lugar. E essa transformação foi radical. Algumas emissoras não conseguiram acompanhar e estão ainda a reboque do que é a indústria da música, não mais a fonográfica, mas a indústria do entretenimento. Então, você vê as grandes emissoras tocando as mesmas coisas. Então, a gente não tem mais uma emissora, claro que tem pequenas emissoras, né? Tem todo esse ecossistema do qual eu faço parte, inclusive, há muito tempo. Né? A gente tem uma movimentação de redes de rádios públicas trazendo essa diversidade da música brasileira. Mas nas grandes emissoras você vê o sertanejo, você vê eu não sei nem se dá para chamar de sertanejo isso que se faz, né? Mas é uma música romântica, uma música que toca em todos os lugares. E a música internacional que não sai do ar, né? Nunca. A música flashback. Então, eu vejo o Brasil não reconhecido nas grandes emissoras de rádio. E isso é um desserviço para o público, é um desserviço para a formação. E eu acho que passou da hora, sabe, das emissoras prestarem atenção no que é a diversidade da música brasileira. E isso, nesses 30 anos, aconteceu de um jeito avassalador, sabe? É muito rápido, a transformação é muito rápida e o rádio peca por não acompanhar. Eu lembro que quando começou uma coisa de ter app
né? O rádio agora é digital, então as grandes emissoras começaram a jogar nos seus apps uma coisa que a gente chama de proxy da programação, né? A programação está no ar e aí você abre o app daquela grande emissora e tem um player, você dá o play e você fica ouvindo a mesma coisa que você ouve no rádio do seu carro, você ouve ali. Ok, pode ser por aí, mas você tem todo mundo a explorar, né? E pode ser, como hoje eles estão fazendo, explorar os podcasts. O Vozes do Brasil, por exemplo, ele vai para o ar em 11 emissoras, música e entrevista. E aí a gente lançou o podcast Vozes do Brasil, que é só a entrevista. Muitas vezes eu coloco no ar 15 minutos de uma conversa de 1 hora. E no podcast eu ponho a hora inteira da conversa. E quem quiser ouvir música, vai nos players. Então, eu faço do Vozes do Brasil 2 programas no lugar de 1. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente que é comunicador, a gente que está no ar, a gente que está no rádio, tem que acompanhar as transformações do mesmo jeito que os artistas independentes acompanharam. Aproveitar a quebradeira e inventar uma nova fórmula, sabe? Um novo jeito de fazer rádio. Agora está começando a acontecer. Sim, a pandemia eu acho que também Forçou, né? Forçou a barra. esse movimento. Patrícia, no teu trabalho, para além dessa dimensão da escuta, assim, né, da canção, acho que uma ferramenta importante é a entrevista, né? Eu te considero a rainha da arte da entrevista, assim, e tu falaste do programa Vozes do Brasil, que é justamente a realização disso, assim, né? Como é que tu percebe, assim, esse papel da entrevista também como registro, memória, né, da própria história da canção, assim? Acho que a entrevista é uma das melhores ferramentas que a gente tem para compreender o processo criativo, né? Para compreender o artista, para compreender os caminhos que ele está escolhendo. Eu faço entrevistas há muito tempo e tenho muito apreço por isso. Muito obrigada pelo que você diz, né? Que eu faço bem porque eu faço há muitos anos, né? E acho que tem uma coisa muito importante que é nós, jornalistas, nós somos uma ferramenta do veículo, né? A gente, claro, que traz numa entrevista todo o nosso repertório, né? Quando você vai fazer uma entrevista, você está melhor preparado quanto mais você ouviu, quanto mais você leu, quanto mais você prestou atenção naquilo que é o seu assunto. Eu não acredito numa entrevista bem feita se você não se coloca ali, primeiro, como um condutor daquilo, o papel de âncora, né, é muito importante, a condução da entrevista é muito importante, e eu não creio numa entrevista bem feita sem uma preparação anterior. Hoje em dia, a minha preparação, e muita gente me pergunta, né, como é que você se prepara para uma entrevista? Eu me preparo para todas as entrevistas. Eu acho que quando eu vou entrevistar, por exemplo, o Moreno Veloso, que acabou de fazer aniversário, eu não vou entrevistar o Moreno tendo ouvido só o que o Moreno fez, mas eu vou ouvir quem o Moreno ouviu, sabe? O Moreno toca aquele prato maravilhosamente que veio do samba do Recôncavo. O que significa isso? O que é o samba do Recôncavo? Como é que o samba, que nasceu lá na Bahia, foi crescer no Rio de Janeiro? Onde Moreno Veloso, em que lugar Moreno conversa com a obra de seu pai? Em que lugar ele conversa com a obra de seus contemporâneos, Domênico, Cassim, Pedro Sá, né? Então, acho que o entrevistador, a entrevistadora, tem por obrigação se preparar nesse sentido. E não é só isso. Quando você vai entrevistar uma Adriana Calcanhoto, por exemplo, acho de fundamental importância que você já tenha lido os livros de Antônio Cícero e de Wallis Salomão, que você entenda um pouco da Tropicália, que você entenda quem foi Hélio Oiticica. Então, cinema, artes plásticas, o jornalista de cultura tem que ter a sua própria cultura. Mas veja, não é para se colocar autorreferente numa entrevista, mas é dizendo, né? Eu e você, você e eu. Não, Hélio Oiticica, na obra Parangolé Pamplona,
sugeria vestir-se com a obra. Como é que você traz isso para a sua canção? Então vamos falar de Parangolé Pamplona, que você mesmo faz. E aí pronto, a conversa, porque a entrevista é uma boa conversa, se enriquece. E quem está te ouvindo ou te lendo se enriquece também. Acho que o jornalista deve dar essa contribuição. A gente não pode fazer uma entrevista só baseado no release, sabe? Porque o release muitas vezes ele vem é um texto adjetivado, é um texto de promoção, algumas vezes, né, tem releases maravilhosos, escritos inclusive pelos próprios artistas ou pelos poetas que os acompanham, etc., ou por jornalistas incríveis, mas é pouco, né? É bem pouco. Então, para mim é isso, uma entrevista, uma boa entrevista é uma boa conversa. Uma boa entrevista não é aquela que busca uma manchete, uma boa entrevista é aquela que busca um aprofundamento. Quando você lê, por exemplo, as entrevistas do Zusa Homem de Melo, né, que é um grande mestre, você vê a gentileza e a generosidade que vem junto com aquele cara, né? Ele não vem buscando, como diz o Negro Léo, com desejo de lacrar, né? Ele vem com o desejo de fazer com que você tenha vontade de ouvir aquela obra. E isso é o meu desejo também. Quando eu coloco alguma coisa no ar, quando eu faço uma entrevista, é porque eu realmente acho que quem está me lendo ou me ouvindo vai se beneficiar daquela escuta. E aquela obra tem o que fazer dentro da construção de um país. Porque hoje, mais do que nunca, a gente tem que pensar nisso, numa construção, sabe? Eu não vejo as coisas, eu não vejo como fazer alguma coisa sem propósito, sempre. E hoje, com esse propósito maior do que todos, construir essa nação. Porque quando a gente vê as escolhas que um povo sem cultura faz, quando eu digo um povo sem cultura, eu não estou colocando aqui a cultura acadêmica como maior do que a cultura popular em absoluto. Essas duas, porque são uma só, né, no fim das contas, devem conversar. Então, eu acho que a gente, jornalista, já que temos recursos e ferramentas, a gente tem que ajudar nessa construção, sabe? E ajudar nessa construção é mostrar, é fazer chegar no maior número de pessoas o que a gente tem de lindo, de importante, de transformador, que é a nossa música, no meu caso, é a música que conversa com todas essas outras manifestações artísticas. Tu falas da preparação, assim, para a entrevista, que às vezes é algo, enfim, de uma vida mesmo, né? Mas eu imagino que tenha também muito, porque o que transparece das tuas entrevistas também é essa conexão, que eu acho que é fundamental também para a fruição dessa conversa, né? E o conhecimento e a informação que tu vai acumulando de cada entrevista, né? Tanto que, enfim, tu tem, né, na manga aí, parece que os teus entrevistados passam um pouco a fazer parte de ti, do teu vocabulário também, né? Sim, sim, sim. Isso é bem verdade. Porque é muito cotidiano para mim. A música é muito cotidiana. Eu ouço música desde que eu acordo até de noite, sabe? Com muito prazer, com muito prazer. E isso vai entrando, vai fazendo parte da nossa vida. E conforme eu vou entrevistando mais pessoas, esses artistas, que são pessoas, vão fazendo parte da minha vida também. E essa troca que eu tenho com eles me alimenta muito, porque é uma troca que vai, hoje, né, já há bastante tempo, além do momento da entrevista, né? Eu me encontro com esses artistas de diversas maneiras, e as conversas são muito cheias de informação, sabe? São muito cheias de assunto. Conversar com alguém que é dedicado à arte é um prazer imenso sempre. E essas conversas são maravilhosas e vão trazendo coisas para a gente que depois a gente usa no nosso ofício, né? Um jornalista não consegue sossegar. O livro, por exemplo, que você acabou de mostrar, ele começou em 2000, né? Esse projeto, porque o Ed Mota estava comigo no ar
a gente conversando sobre um disco dele recém-lançado, sobre aquele lançamento. Acabou a entrevista, a gente foi tomar um café e a gente não parava de conversar, porque era informação, 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 assunto, 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 a produtora puxando ele e eu e ele querendo continuar. Ele vira para mim e fala: "Meu, vai para o Rio, vamos passar um dia lá em casa ouvindo música e conversando". E eu falei: "Claro, sem a menor dúvida". Ele vai embora, eu penso: "Eu não posso ir sem gravar". Não posso passar uma tarde na casa do Ed Mota sem gravar isso. Eu falei: "Cara, eu vou fazer um livro. Eu vou fazer um livro registrando esses encontros". E assim nasceu o livro Vozes do Brasil. Porque não adianta, você não consegue. Sendo jornalista, você não consegue passar uma tarde na casa de uma pessoa como essa e não dizer: "Posso gravar?", né. Enfim. Muito bem. E nessa intensa relação com a canção brasileira ao longo de tantos anos, Patrícia, tu desenvolveste o teu próprio olhar, né, para essa história e uma teoria assim de antropofagia na canção que tu enxergas com clareza, assim, e é algo que funciona como um fio condutor num curta-metragem, né, que é o Vozes Documentadas, né, de 2004. Isso. Compartilhar um pouco com quem está acompanhando o Dia da Cultura também esse teu olhar, essa tua escuta, enfim. Verdade, isso que ótima a sua pergunta, realmente é uma coisa que me acompanha já há muito tempo. Eu sempre pensei que não só a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna, mas o pensamento de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, naquele momento, em 1922, né, me parece que foi ali que uma certa intelectualidade, começou a se esboçar um pensamento acadêmico, literário, poético sobre o que é a cultura no Brasil. Eu especialmente gosto de Mário de Andrade por conta de Macunaíma, da antropofagia, né? E daquela imensa viagem que ele fez buscando a música brasileira em suas manifestações mais raiz, né? Mais chão e tudo isso. E eu acho que nós brasileiros seguimos fazendo isso. Foi uma coisa que a gente recebeu geneticamente, né? Tá no nosso DNA a antropofagia, de um jeito ou de outro, todos nós aqui temos algo de índio dentro de nós, né? E essa coisa do índio comer o seu o seu antagonista, né? Você briga por território, você faz uma guerra e você admira tanto o seu adversário que você come o seu adversário para que os poderes dele estejam em você a partir dali. E eu acho que a música brasileira, a canção, a arte no Brasil se alimenta disso. Né? Quando você vê, vamos falar então dos tropicalistas que se alimentaram da Semana de 22, aí dos que chegaram em 2000, né, que são Chico César, Zé Cabaleiro, Itamar Assunção, que tanto se alimentou de Ataúfo Alves, ele mesmo fala, né, nesse documentário mesmo que você falou, que você citou, num país de ataúfos, o mínimo é ser diferente e original. Então, ele mesmo coloca ali essa questão. Nesse documentário, que foi feito durante os bastidores, né, nos bastidores do lançamento do meu primeiro livro, eu coloco essa pergunta para esses artistas. A antropofagia, o tropicalismo faz parte da música de vocês? E eles dizem que sim. O Arnaldo fala da interpenetração das culturas, das artes na obra dele, né? Na arte visual, na poesia escrita, na poesia concreta e que dá na poesia falada. Rita Ribeiro, que vem do Maranhão, né, do Bumba Meu Boi, dos diversos sotaques diferentes, diz: antropofágicos somos todos nós, né? Tropicalistas somos todos nós. E aí eu vim desenvolvendo, com o passar do tempo, cada vez mais convicta, essa teoria de que a canção brasileira, especialmente a contemporânea, a canção do século XXI, é extremamente antropofágica. E hoje,
ainda mais porque se mistura com a canção feita no mundo todo. Quando você ouve, por exemplo, o Ed Luna, que acabou de lançar seu segundo disco, você vê a canção feita em língua portuguesa, você percebe a canção feita em língua portuguesa em todo o mundo, mas com a raiz africana, da mulher africana, da guitarra africana, das percussões que não são só as brasileiras. Lued conversa com a música afro do mundo inteiro, afrocontemporânea, da mulher africana do mundo inteiro. Isso é antropofagia. Isso é você observar, incorporar, digerir e trazer uma coisa nova. O conceito da amálgama que Jorge Mauchner fala, né? Que o brasileiro é capaz de misturar tudo de todos os lugares e trazer uma coisa nova e original, né? E isso faz também Zé Manuel, quando ele traz nesse disco lindo, novo dele, uma canção como essa que abre o disco dele, que me lembra Baltimore, de Nina Simone, né? É uma antena aberta para o mundo, por mais que isso seja um clichê, mas é uma verdade, né? É uma verdade. Então, essa teoria, para mim, é cada vez mais concreta, sabe? Cada vez me interessa mais. Fiquei pensando que esse é o motor, assim, do Vozes do Brasil também, né? Fico pensando algo produzido por mais de 2 décadas, assim, só que em constante renovação, assim, né? Justamente em função do objeto ao qual tu te voltas, né? Que é Sim, brasileiro. claro. Até porque se a canção não para, né, eu também não posso parar. Nós jornalistas que lidamos com arte e cultura, a gente não pode se ater não só num formato, mas também numa coisa de, como a gente ouve, né, algumas vezes, não se faz mais canção como antigamente. A canção tem seu tempo, né? Todas as canções têm seu tempo. E eu acho que hoje tem até uma coisa curiosa acontecendo, que a gente tem visto muitas produções que se parecem com aquelas feitas nos anos 70. Tanto que está aí Erasmo Carlos fazendo sucesso de novo, né? Com os recados que ele passava lá nos anos 70. Porque outra vez temos a necessidade da mensagem da paz e do amor. Então, as coisas são cíclicas, né? As coisas não param, a gente não está parado aqui. Não sou eu quem vai ficar esperando, né, no cais, como diz o movimento dos barcos de Capinã e Jazz Macalé. Não dá, a gente tem que seguir o movimento. E o Vozes do Brasil segue ainda bem se transformando, ou ele envelheceria, né? Acho que o segredo de se manter jovem ou jovial, né, porque a passagem dos anos é inexorável e inevitável, é manter-se contemporânea, né? Vida longa ao Vozes, Opa! precisamos dele. E agora, esse ano, né, durante a pandemia, ele ganhou um irmão, né, o podcast Peixe Voador, onde a canção também encontra a literatura, né? Conta um pouco sobre essa proposta, como é que tem sido também, assim, realizar esse podcast nesse período tão insano, né, da vida de todos nós. O Peixe Voador tem sido o meu remedinho da infinitena, porque, assim, não termina nunca, e a gente... É muita angústia, né? A coisa de não poder ir aos shows, não poder encontrar as pessoas, né? O Vozes do Brasil, quando fez 20 anos, eu criei o rádio show e me deu um desejo grande de seguir fazendo aquilo, e de uma hora para outra não podia mais fazer. O Sesc Instrumental saiu de um dia para o outro do ar também, a gente não podia mais ir lá fazer os shows, e eu me vi fechada em casa, como todo mundo, mas cheia de assunto na cabeça, minha cabeça transbordando, e aquilo foi me dando uma angústia, né? E eu tinha o desejo de fazer um programa como Peixe Voador há muito tempo, mas não encontrava ocasião.
E desde o final do ano passado eu estava em casa provocando, você está me vendo aqui, né? Uma baleia ali, um peixe pendurado, o mar está à minha volta desde muito tempo. Baleia Azul foi um programa de rádio que eu fiz aqui na praia, muitos anos atrás. E eu comecei a brincar em casa com a turma que vou fazer um programa e que como é que vai ser? É o meu podcast, vai chamar PP Podcast, Patrícia Palum Podcast, podcast da PP, qualquer coisa assim. E uma hora eu falei, vai chamar Peixe Voador. Mas que nome é esse? Foi o nome de um barco que eu tive, um Hobbycat, que saía mesmo voando para fora do mar, assim, porque ele é um catamarã, né? Então ele realmente voa para fora d'água. E é também o nome desse peixinho maravilhoso que literalmente abre as nadadeiras como asas e voa lindamente. É um peixinho lindo. E eu falei, vai ser esse nome, não importa porque eu acho ele mágico, é como se fosse o dragãozinho da Mulan, sabe aquele desenho animado que ela é uma ela é uma guerreira e ela vai para a guerra porque o pai não pode ir, porque está muito velho, mas ela quer defender a casa dela, a honra da família dela, e ela vai. E todos têm seus dragãozinhos, todas as famílias têm seu dragãozinho que defende ela. E o dragão dela é um dragãozinho mesmo, que vai atrás dela atrapalhado. E eu falei: pronto, esse é o meu dragãozinho, e ele vai junto comigo, a gente vai defender essa, esse desejo de transformação. E tem sido maravilhoso. Eu acabei de colocar no ar hoje o episódio 62. O Peixe Voador começou com uma coisa de jogar a conversa fora mesmo, de pegar os livros que estão à minha volta, ler trechos e dizer por que eu estou lendo aquilo, falar da minha janela, falar das minhas janelas internas, né, que os meus livros, os meus oráculos, e tem sido uma delícia. Eu fiz um especial com a Adriana Calcanhoto, um com o Antônio Cícero, um com Zélia Duncan, de vez em quando alguns cantores, compositores ou poetas me mandam pequenos trechos que eu também coloco lá. A música passa como detalhe, né, como filigrana, como ilustração, mas é um lado meu que nunca foi muito pro ar, né? Eu nunca falei muito não tão profundamente de literatura, mas a literatura está na minha vida de maneira tão forte quanto a música, né? Então tem sido bacana, tem sido divertido de fazer. Sim, e aí sublinhando essa relação também, né, da canção com a literatura, nessas conversas que tu citaste com Antônio Cícero, Zélia Duncan, com a Adriana Calcanhoto, isso fica muito evidente, assim, né, também. Se tu puder comentar como é que tu enxerga, enfim, essa relação da canção com a literatura. Acho que é muito íntimo. A música e a literatura são irmãs, né? Especialmente em alguns artistas, como Adriana, Marina Lima, Jades Macalé, que eu acabei de citar aqui. Mesmo se você pega a obra dos nossos grandes, né? Caetano Veloso gravou Ferreira Goulart, Cazuza fez uma versão para um trecho de um livro de Clarice Lispector. Não há, eu acho muito difícil um artista, um compositor, que faça bem o que faz sem ler, sabe? Porque o ofício precisa disso, demanda isso. É o ofício do verso, né? Então, é preciso que você leia. Claro, quando na entrevista com o Criolo, nesse livro aí que você mostrou no começo da nossa conversa, ele fala que durante muito tempo Mostremos novamente. Os livros para ele eram as pessoas, né? As pessoas são livros, se você prestar atenção. Mas eu acho que a presença da literatura, às vezes num momento pontual, vamos falar, por exemplo, de Luiz Melodia, que fez o retrato do artista quando coisa, um poema do Manuel de Barros que ele musicou só com voz e cordas, né? Um negócio assim espetacular. E eu fui descobrir que o Luiz tinha essa relação com a literatura a partir disso. Porque ele lê, sim, lia muito, mas pontualmente. Porque quando você vê
o trabalho dele, se você for analisar estritamente pela gramática, pelo português, ele comete ali algumas licenciosidades poéticas, né? Como disse Gilberto Gil uma vez. E nem sempre ele conjuga correto, nem sempre ele coloca no lugar certo, mas isso não importa, né? Porque as pessoas também são livros, então eu acho que sim, a literatura e a música é grudado, grudado. Em algumas pessoas muito mais, em outras pontualmente, mas sempre juntas. Muito bem. Patrícia, o Vozes do Brasil ele funciona um pouco como um radar, né, do cenário da canção, assim, e permanece assim durante a pandemia também, né? Tu vens sempre nos apresentando o que é novo e o que está surgindo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre assim a seleção, né? Como o material te chega e como tu seleciona o que tu vai levar para os teus ouvintes. E também, assim, como é que o teu olhar observa, assim, como esse momento das nossas vidas tem afetado também a produção da canção no Brasil? Tem gente que está conseguindo produzir bastante e encontra na produção um jeito de se expressar, né? Como foi a Calcanhoto, que fez um disco inteiro como um diário, né? Mas eu conheço artistas que estão absolutamente travados, que não conseguem fazer nada, né? E aí lança um single, eventualmente, eu pego uma produção mais antiga e arranja e coloca, e, enfim. Mas eu acho que esse momento da pandemia ainda vai trazer grandes frutos, né, para a gente. A gente ainda vai ver coisas que virão daí para frente. Mas você me perguntou algo antes que eu me perdi aqui, porque eu comecei a pensar na coisa do pessoal meio angustiado e fiquei. Era nesse sentido do teu radar, Ah, na claro, de assim, seleção, como é que eu coloco as coisas Isso. no ar e tudo. Bom, segue da mesma maneira desde o princípio. Eu sou muito curiosa, claro, eu ouço muita música, mas eu gosto das canções que me tiram um pouco do lugar, sabe? Quando me causam um primeiro desconforto. E às vezes esse desconforto me leva, portanto, a ouvir de novo. Se a música é muito. Se ela passa muito rápido por mim, eu não parei muito para prestar atenção, ela não fica. Raramente ela vai tocar no programa, sabe? Então ela que nem vou te dar um exemplo da canção que a Dora Morelenbaum lançou, que é uma coisa, né? Assim, quando primeiro, né? Como é que você não vai prestar atenção num lançamento da Dora Morelenbaum? Porque você percebe ela fazendo uma participação aqui, outra ali, você vê ela com o Jaquinho e com a Paula, você percebe a voz daquela menina, você imagina a, a formação dessa artista. E aí, quando ela lança o seu primeiro solo, você já vai prestar atenção. Mas ela lança uma canção que é uma canção de amor que cheia de espaços, né? Com um arranjo sofisticadíssimo, uma canção de amor lançado por uma jovem, quase que contrariando tendências, porque quando você vê o pessoal buscando um lugar, vão buscar às vezes naquilo que já está dando certo, sabe? E isso já é uma coisa que me afasta. Se eu vejo o artista buscando o caminho, que é um caminho que parece ser um atalho, isso já me desvia, sabe? Já me desvia. Você fala, tá bom, você está buscando sucesso, né? Na verdade. Ok, legítimo, tá tudo certo, todo mundo quer ser ouvido. Mas eu acho que tem uma coisa anterior ao sucesso, que é você fazer música, porque existe dentro de você uma necessidade vital para isso, né? E a gente percebe essa diferença. Então, isso para mim é um filtro fundamental, primeiro de tudo. Outra coisa, quando eu falo em desconforto, não necessariamente é uma coisa ruim. O desconforto pode ser
Isso, por exemplo. Nossa, uma canção romântica numa moça de 20 e poucos anos? Como assim? O que ela está dizendo? Que, o, o que ela está dizendo? Entende? Isso é muito importante. Dizer alguma coisa. Eu sempre penso que, se no meu ofício eu tenho um propósito, no seu também tem que haver, para que eu me interesse pelo seu ofício, realmente, né? E acho que o Vozes do Brasil, ele tem feito, durante um tempo, só o Vozes fazia, né? São 22 anos no ar. Hoje nós temos vários programas fazendo isso, o que me dá uma tranquilidade para eventualmente tocar, por exemplo, fazer um programa só de Elisete Cardoso, sabe? Porque eu acho que é importante que eu coloque no ar coisas que ninguém ouviu ainda, que são novidades, que chegam para mim recém-saídos do estúdio, né? Mas eu acho também muito importante que eu coloque uma Elisete Cardoso para que o ouvinte perceba que essa Elisete cantando Janelas Abertas em 1958, conversa com Dora Morelenbaum, lançando em 2020 uma canção de amor, né? E isso eu acho que é um serviço que o Vozes presta e seguirá prestando, primeiro porque me dá muito prazer, porque é o que eu gosto de ouvir, mas depois porque eu acho que é importantíssimo que a gente conheça a canção brasileira desde sempre, que a gente conheça, inclusive, quem toca o violão em Canção do Amor Demais, né? Que é João Gilberto, simplesmente. Quem toca o piano, que é Tom Jobim, ou ali na Canção da Dora, né? Quem são esses meninos e meninas que estão fazendo música hoje em dia? Ontem eu assisti a Duda Braque e o Chico, filho da Cássia, fazendo um show online maravilhoso. E eu achei lindo, porque eu recebi um convite para assistir esse show, como acontecia, né, sempre. Vem ver meu show, quero que você veja. Falei, pô, domingo à noite, lindo. Recebi o convite e assisti. E num certo momento entra o Francisco Gil também para cantar junto com eles. E no repertório, além de músicas autorais, estava também Itamar Assunção. E isso me enche de felicidade, porque eu vejo que esses meninos e meninas percebem essa colaboração, essa conversa, esse diálogo entre as gerações, sabe? Então, quando eu percebo numa canção, quando eu percebo num artista essa percepção, essa noção, essa escuta, aí esse artista me interessa e é esse o meu recorte. Interessante. O jornalista também como costureiro, assim, né? Parece que tu vai elaborando, né? Observando costuras e compartilhando elas, assim, com os teus Sim. ouvintes. Que é o mesmo que me parece acontecer também no Peixe Voador, pelo menos as edições que são não são do clube de leitura, né? Que agora Sim. surgiu. Inventei essa moda nova agora, um clube de leituras no Peixe Voador. Maravilhoso. Bem, Patrícia, algo recuperando do início da nossa conversa, né, do rádio e do papel dele na escuta da canção brasileira, mas agora recentemente também na pandemia, tu criaste junto com outras radialistas do Brasil, né, o Rádios Livres, e eu fico me perguntando, assim, algo que nasce coletivamente nesse ambiente online e que tem a possibilidade, assim, um potencial também de contribuir, né, para essa difusão, para o pensamento enfim, para a escuta, né, da canção brasileira, né? Como é que tu percebe esses movimentos, assim, nesse cenário? Esse coletivo Rádia Livres é outra coisa que me enche de alegria nesse momento tão complicado. Era um grupo de WhatsApp que se reuniu depois da SIM, Semana Internacional de Música, que acontece em São Paulo, e por 2 anos seguidos alguns desses radialistas se encontraram numa mesa para discutir rádio. Uma delas eu participei, na outra eu fui assistir, e esse ano conversando com o Patrick Torquato, que é um parceirão meu lá de Recife, ele está na Rádio Frei Caneca,
Ele falou, pô, você não tá no grupo da gente? Eu falei, não, bicho, ninguém me chamou para esse grupo, que loucura. Aí entrei no grupo e comecei a cutucar esse grupo para a gente se organizar enquanto coletivo, não só pela música, mas também pelo ofício do rádio, sabe? Para que nós, radialistas espalhados pelo Brasil, fazendo esse trabalho de mostrar a música brasileira, a diversidade da música brasileira, com tanto esforço, primeiro, para que a gente se reconheça como um grupo, para que a gente, enquanto grupo, tenha força e para que a gente seja visto como um grupo que tem poder. Muitos músicos perguntam como eu faço para tocar no rádio. Eu devolvo a pergunta dizendo em que rádio você quer tocar? Sabe, o que você quer fazer? Qual é o seu desejo? Onde você quer acontecer? E existem muitos artistas que fazem grande sucesso nesse circuito do rádio independente e que não estão na grande mídia, mas que se mantêm desta maneira, sabe? Pensa, por exemplo, no fenômeno que é o Calypso, a banda Calypso, né? Eles se fizeram de maneira independente. Tem muito artista que faz show pelo Brasil inteiro, hoje não por conta da pandemia, mas que consegue fazer show com o apoio dessas pequenas rádios. Então, nós, radialivres, unidos, queremos fazer com que a nossa profissão seja olhada de outra maneira. Tradicionalmente, o rádio no Brasil é o primo pobre para a publicidade, sabe? O mesmo para o jornalista que se forma. Você vai se formar em rádio e TV, você quer fazer TV. Você vai se formar jornalista, você quer ir para um grande jornal. Enquanto que o rádio contribui de uma maneira efetiva para a formação de um país. E a minha intenção, o meu papel dentro do Radialivres é fazer com que esse poder e responsabilidade ao mesmo tempo que a gente tem sejam cada vez mais evidentes para o público e para nós mesmos que fazemos o rádio. Então, a gente, além de se organizar, né, para falar de jabá, de concessão, de salário, de cachê, essas coisas todas, a gente tem se organizado enquanto grupo para lançar algumas coisas, como, por exemplo, a Radialista, que é uma lista de lançamentos que tem a curadoria de todos os radialistas que estão no grupo coletivo, no coletivo Radialivres. Então, é sensacional. É um coletivo que tem gente de Belém do Pará e de Porto Alegre, né? Então, cara, é incrível, é incrível. É maravilhosa, eu conheci essa canção, a canção da Dora Morelenbaum, que eu não a conhecia na primeira radialista, né? Oh! Então, eu acho que é isso, assim, né? Essa potência de difusão da canção brasileira. Agradeço demais vocês por esse trabalho. Patrícia, te agradeço enormemente a disponibilidade de vir participar do Núcleo de Estudos da Canção, nessa edição virtual aqui para o Dia da Cultura na URGS. É uma honra muito grande te ouvir falar, e te ouvir falar com um apaixonamento pela canção brasileira, que é algo que, enfim, temos em comum, né, e temos que levar para mais gente esse apaixonamento sempre. Obrigada pelo teu trabalho e obrigada pela presença nessa ação aqui na URGS. Eu é que agradeço, Ana. É sempre muito bom falar com vocês, é sempre muito bom falar para um ambiente universitário, eu acho importantíssimo, porque assim como o rádio, as universidades têm esse papel fomentador, né? Esse papel óbvio, né? De formação, de educação, e é o que a gente tem que valorizar nesse país, educação, a gente tem que ter os nossos valores, né? A nossa cultura brasileira colocada na frente, porque nós somos muito mais do que esse horror que está estabelecido nesse momento. Isso é passageiro, eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima e a gente vai estar de novo, como diz Jorge Ben, num país tropical e abençoado por Deus de verdade.
Escutem Rádio Vozes, radiovozes.com e também Rádio Vozes Podcast nos principais aplicativos, né, agregadores de podcast. Peixe Voador, minha grande companhia ao longo desses dias de infinitena, como tu mesma disse. Que bom, Ana. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, Patrícia, mais uma vez. Até mais. Foi um prazer. Até breve.